Amém, igreja do avivamento. Amém, graça e paz, shalom, shalom. Amém? Olhe para quem está perto de você e diga: Deus é bom, graciosamente bom. Diga: a sua bondade nos persegue, nos acompanha. Amém? A Bíblia diz que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias da nossa vida. Aleluia! Bondade e misericórdia. Diga assim: bondade e misericórdia. Olá, bondade. Olá, misericórdia. São minhas companheiras. Deus as mandou para estar comigo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Todos são bem-vindos a este recinto, graças a Deus. Tem alguém aqui pela primeira vez? E tem, é muito bem-vindo em nome de Jesus, graças ao Senhor. Alguns aqui já estão por algumas vezes, alguns estavam viajando, já estão de retorno. Que bom. Vamos aplaudir o Senhor por cada vida que está aqui, irmãos. Graças a Deus. Aleluia. Que bom celebrarmos ao Senhor Deus. Nós estamos, irmãos, numa série abençoada, falando sobre decisões destrutivas. Diga para o seu irmão: nós estamos com a série Decisões Destrutivas. A gente lê esse título e fala: não estou fora, não quero isso não. Mas sabe, irmãos, uma das coisas que a gente mais ouve de pessoas sábias, pessoas entendidas, pessoas de sucesso, grandes empresários, grandes empreendedores, é que o que mais ensina não é o acerto, é o erro. Porque o erro, ele tem a capacidade de alavancar o indivíduo e de mostrar ao indivíduo que ele precisa de uma correção, precisa de uma mudança naquele lugar. Então o erro é muito mais instrutivo do que a maioria das pessoas pensa. Então a gente precisa de olhar para uma pessoa e falar: o que essa pessoa está reincidindo? Por que ela está num ciclo contínuo de problemas? E a gente olha para aquela pessoa e faz uma leitura das repetições ou das decisões, das escolhas que esta pessoa está tomando e que, por consequência, estão sendo destrutivas dentro da empresa, dentro do casamento, dentro de todos os aspectos da vida. Obrigado, querida. Então, domingo passado, falamos das decisões de Acã. Que tristeza, irmãos. Toda a família de Acã foi destruída por conta das decisões horríveis de Acã. E hoje nós vamos falar sobre as decisões de Eli. Abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, a partir do versículo 12. Primeiro Samuel, ó o pimentinho aí. Estou querendo ver ele pregando aqui já, viu, Geraldo? Logo, ele vai ser daqueles pregadores que vai ficar correndo no altar, para lá e para cá. Aleluia. Amém, irmãos? 1 Samuel, capítulo 2, a partir do versículo 12. Vamos ver aí se vai vir aqui para a tela. Já está na tela, graças a Deus. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam ao Senhor. Olhe bem esse versículo, irmãos, escute bem, preste atenção. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam ao Senhor. Verso 13. Porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício,
Estando-se cozendo a carne, vinha o moço do sacerdote com um garfo de 3 dentes em sua mão, enfiava-o na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não receberá de ti carne cozida, mas crua. E dizendo-lhe o homem: queime-se primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: não, agora hás de dar, e se não, por força a tomarei. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Se a gente for até o versículo 26, vamos ler só até aí, mas a gente vai vendo mais coisas terríveis. Então o quadro, ou a narrativa do 2º capítulo do primeiro livro de Samuel, essa narrativa é muito triste, é muito dolorosa. Diga para o seu irmão: decisões são difíceis. Diga: decisões não são fáceis, mas são necessárias. Situações complicadas exigem decisões difíceis. Precisamos tomá-las. Agora, a gente precisa ter no coração uma coisa muito apropriada. Não é difícil tomar decisões quando você sabe com muita clareza quais são seus valores. Essa frase é de um homem chamado Roy Disney, irmão do Walt Disney. E eu achei bastante interessante e coerente esta frase com a palavra. Não é difícil tomar decisões quando você sabe com muita clareza quais são os seus valores. Isso implica que os seus valores não são negociáveis. Os seus valores não estão para negócio. Estão para serem guardados, protegidos, usados dentro do seu estilo de vida. Diga para seu irmão: duelar entre as suas decisões e as decisões de Deus, decididamente, é uma decisão tola. Não adianta duelar com as decisões de Deus, irmãos. As suas decisões e as decisões de Deus. Se você tem um mínimo de sensatez, um mínimo de prudência, há de se ver que as decisões de Deus têm, sob a sua ótica eterna, tem a sua experiência eterna, antes e depois de todas as coisas. Então não tem como você duelar a partir da sua experiência medíocre, pequena, com as grandiosas experiências do nosso Deus. Então a gente precisa ter isso em mente. Este tema, decisões destrutivas, e particularmente de hoje, decisões de Eli, denuncia, irmãos, o caráter frágil da vida humana nas escolhas, nas decisões que precisam ser tomadas diariamente, e quanto, como estava dizendo aqui o pastor Geraldo, o quanto nós nos omitimos, o quanto nós somos falhos em escolher cumprir os maravilhosos princípios de Deus para que a nossa vida seja plena. E o nosso Deus, que nos dá a força, que nos dá a graça, que nos dá a vida, continue nos sustentando e nos dando a sabedoria para administrar toda a riqueza que veio à nossa mão.
este texto aqui de 1 Samuel capítulo 2, esse texto aqui está inserido no período dos juízes. O período dos juízes foi uma sequência de homens escolhidos por Deus de diferentes tribos de Israel. Lembram que eram 12 tribos de Israel? De diferentes tribos de Israel, cada qual a seu período. Um julgou Israel por 10 anos, outro por 22 anos, outro por 30 anos, outro por 40 anos. E em cada período que Deus levantava um juiz, havia paz e havia a manutenção dos princípios de Deus para aquela nação. E logo que aquele juiz morria, o povo parece que dava uma doida, um tilt na mente deles, e eles começavam a fazer besteiras e começavam a transgredir, e logo vinham os inimigos de Israel, e então levava o povo ao sofrimento, a altas taxas de impostos e a uma série de humilhações que os vizinhos, os inimigos de Israel provocavam a Israel por causa do desvio de fé e da obediência aos princípios de Deus. Então esse período dos juízes é exatamente o período em que nós estamos aqui falando de Eli. Eli julgou Israel a partir de uma cidade chamada Siló. Ele foi juiz, ele foi sacerdote, ele foi profeta, mais sacerdote e juiz. E se viu bastante dentro do ministério profético foi o seu sucessor Samuel. Então, neste período havia muitos afastamentos, as pessoas se afastavam muito rapidamente de Deus e pagavam alto preço por isso, porque o próprio Deus havia dito e decidido que o seu povo, quando se afastassem dele, sofreria amargamente por conta dessa teimosia. Então, nesta ocasião, nós vemos aqui este contexto das consequências das decisões destrutivas de Eli, o sacerdote. As decisões destrutivas de Eli provocaram consequências muito terríveis. E a partir da decisão de Eli na criação dos seus filhos, Hófni e Finéias. A decisão dele, como lidar com esta criação, foi o ponto principal, a grande relevância desta narrativa para nos instruir, para nos admoestar nesta geração que nós estamos vivendo hoje. Ele era um sacerdote que conhecia perfeitamente os fundamentos da sua fé em Deus. Como sacerdote, ele sabia quais as roupas sacerdotais que ele deveria vestir, ele sabia sobre a estola sacerdotal, sobre a mitra, ele sabia sobre os pães da propiciação, ele sabia do sacrifício, do altar de sacrifício, ele sabia de todos os protocolos cerimoniais, ele sabia como sacrificar, as festividades de Israel, as festas perpétuas que Deus estabeleceu para Israel, ele sabia de tudo isso, Eli. Então ele tinha esse conhecimento, ele não poderia passar por ignorante, até porque, segundo alguns entendidos, ele já assumiu o ministério já com mais de 58 anos de idade, ele foi até os 98. Então já era um homem maduro e consciente de suas responsabilidades. Então o que ele fez com os seus filhos? Seus filhos nasceram dentro da prática do seu ministério. Então ele ensinou tudo o que ele sabia. O sacerdócio era familiar. Então a família que vinha desde Eleazar
Itamar, dos filhos de Arão, os filhos de Levi, eles tinham que dar sequência ao ministério. Obviamente, ele ensinou seus filhos como se vestir, o rito sacerdotal, as festividades, como sacrificar os novilhos, o cabrito, como fazer todos os protocolos cerimoniais foram ensinados aos seus filhos. Então, é óbvio, é claro, porque senão eles não poderiam exercer o seu ministério. Eles foram instruídos na prática e nos protocolos externos do seu ofício. Se nós fôssemos partir para hoje, seria, sabe usar o microfone, sabe pregar, sabe ministrar uma ceia, sabe fazer um casamento, sabe fazer um sepultamento, sabe apresentar uma criança, fazer um batismo, né? Os ofícios, as cerimônias da igreja. E eles lá naquela ocasião foram ensinados desta maneira. Então, o que nós vemos é que para exercer o ministério sacerdotal, os filhos de Eli já adultos, formados, sacerdotes, por herança familiar, por direito familiar, em exercer o ministério. E o seu pai, naturalmente, ensinou tudo isso. Só que aí a gente vê uma coisa, irmãos, dentro da leitura. Eli, o sacerdote, decidiu ensinar os protocolos religiosos. Ele decidiu ensinar a pessoa a vir o culto, a vir à igreja, talvez até a ler a Bíblia. Ele ensinou o externo, até a cantar os hinos, até talvez tocar no altar, e no caso específico deles era para este fim, mas não os ensinou a intimidade com Deus, mas não os ensinou ao relacionamento com Deus. Era necessário que fossem tementes ao Senhor, era necessário que Ófni e Finéias tivessem uma experiência pessoal com Deus. E a gente vê aqui, por consequência das ações dos filhos de Eli, que eles foram ensinados a respeito dos protocolos, mas foi omitido a introdução à intimidade, ao relacionamento pessoal com Deus. Então, se vê aqui que foi exatamente o oposto. E neste particular, irmãos, os textos que nós lemos aqui, lá de 1 Samuel capítulo 2, versículo 12, e o capítulo 4, versículo 22, a gente vê a impiedade de Ófni e Finéias, a gente vê a transgressão de Ófni e Finéias. Foi muito terrível, foi algo medonho que aconteceu. E quem praticou essas coisas? Os filhos do sacerdote Eli, que eram também sacerdotes. Eles que avançavam nas carnes de sacrifício. Deus havia dito para não comer a gordura, que a gordura teria que ser oferecida a ele, mas eles iam lá e queriam as carnes cruas e queriam comer da gordura, coisa que Deus havia proibido deles comerem. Então eles roubavam da oferta, que era apresentada no altar. Pior do que isso, eles tinham relações ilícitas com as mulheres que vinham a Siló oferecer os seus sacrifícios na porta da tenda da congregação. Impiedade absurda, uma situação muito calamitosa. Então o que a gente vê aqui nesse aspecto, irmãos? Que não basta nascer no meio ou no seio de uma família que serve a Deus. Não basta nascer dentro de uma família cristã, não basta nascer dentro de uma família que se autoproclama tementes ao Senhor.
É preciso que cada geração tenha a sua própria experiência de fé com o Todo-Poderoso. Este é o aspecto quando Eli decidiu orientar os seus filhos no protocolo, orientar os seus filhos nos cerimoniais, orientar os seus filhos no externo, e é isso que está acontecendo no meio de muitas famílias da nossa geração. Conduzem os filhos para a igreja, os ensinam todas as liturgias da igreja, mas e as experiências? E o relacionamento íntimo com Deus? O que é que está acontecendo? Conhecer e viver o amor de Cristo, conhecer e viver através do Consolador, do Guia, do Santo Espírito, que orienta, obter o perdão dos seus próprios pecados, são experiências pessoais, não transferíveis. Cada qual precisa ter a sua experiência pessoal com Deus. Então, o que nós falávamos na nossa conferência sobre a aliança geracional, quer dizer, a minha aliança com Deus, a minha relação com Deus, a minha intimidade com meu Deus, o meu temor ao meu Deus, a minha obediência ao meu Deus, a minha alegria em servir ao meu Deus, tem que ser transferida para a próxima geração. Tem que ser um modelo para a próxima geração. A Bíblia diz no versículo aqui 12, não conheciam ao Senhor. Já pensou, irmão? Eram sacerdotes no altar, eram filhos do sacerdote Eli, não era filho do trambiqueiro, não era filho do bandido, não era filho do traficante, era filho do sacerdote. Mas o texto está dizendo que eles não conheciam o Senhor. Diga para quem está perto de você, que afirmação mais terrível a respeito do filho de um crente, de um cristão. Esses dois, Hófni e Finéias, eram nocivos ao ministério, eram nocivos a Israel, eram nocivos ao povo de Deus. Eles tinham comportamentos inadequados, destemperados, que fugiam à prática saudável da fé judaica, do serviço de culto ao Senhor. A gente vê aqui que eles são chamados de filhos de Belial. A expressão filhos de Belial quer dizer filhos inúteis, sem valor, sem serventia. Já pensou, irmão? Filho de Belial. O seu filho ser taxado como inútil, como um sem valor, como um vagabundo, sendo filho de um cristão, sendo filho de um servo do Senhor, mais ainda, filho de um sacerdote. Mas eles estavam prostituindo, eles estavam afrontando o Deus de Israel, eles estavam desafiando a fé das outras pessoas, eles estavam prejudicando. Mas aí a gente vê o seguinte: eles eram próximos do altar, eles vestiam as roupas sacerdotais, eles faziam sacrifícios, eles conviviam com os outros sacerdotes. Diga comigo assim: proximidade não significa intimidade. Você pode ser próximo de uma pessoa, morar perto de uma pessoa, estar próximo de uma pessoa, mas você não é íntimo dessa pessoa. Você não tem intimidade. Aqui a gente vê que eles tinham proximidades, mas eles não tinham intimidade. Eles precisavam ser levados à presença de Deus, eles precisavam de um relacionamento com Deus. Aparentemente, sendo de forma bem simplista aqui, ele ensinou os cerimoniais, os protocolos da religião, mas não ensinou os seus filhos a terem intimidade com o Senhor.
a relação amorosa, a relação gentil, a relação viva com Deus, não foi vista neles. Outra coisa que ele decidiu não levar a sério a má fama dos seus filhos. Diga comigo, Eli decidiu não levar a sério a má fama dos seus filhos. Irmãos, filhos são herança do Senhor e devem ser tratados como herança. Tudo que respinga na reputação, no caráter dos nossos filhos tem que estar no nosso radar. Nós precisamos estar antenados no que está acontecendo, ou por perguntas diretas aos nossos filhos, ou por um agente espião, que a gente coloca alguém para vigiar os nossos filhos. A gente pergunta a pessoas que convivem com os nossos filhos para saber qual é a reputação, qual é o caráter, qual é a atitude dos nossos filhos lá na escola, em meio aos familiares, aqui dentro da igreja, na salinha das crianças, ou em qualquer outro lugar. Nós precisamos saber o que está acontecendo. E o que a gente vê aqui não foi isso. Então, para uma boa criação, nós devemos sim saber as atitudes dos nossos filhos. Aqui ele decidiu não levar a sério. Ele sabia da má reputação, chegava aos ouvidos dele, mas ele não levou isso a sério e não questionou sobre isso. Não havia força, não havia vigor nele para descortinar o mau caratismo dos seus filhos, a má reputação dos seus filhos, as atitudes ilícitas dos seus filhos. E a gente precisa, irmãos, na criação dos nossos filhos, vocês que são filhos de crianças ainda, nesta geração sobretudo, você precisa estar, de sua responsabilidade. Deus te escolheu para ser o agente dele na terra, na criação do seu filho. Você tem o privilégio de moldar o caráter do seu filho conforme a palavra de Deus assim o exige. Então você precisa saber o que está acontecendo com os seus filhos, o que ele lê, o que ele assiste, com quem ele conversa, quais as influências que estão tendo lá fora. Você precisa estar antenado, e para isso, quando a pergunta direta não resolve, você precisa de colocar um agente seu, uma pessoa escolhida por você, para averiguar se o que está acontecendo com seu filho é bom ou é ruim. Diga para o seu irmão, não podemos, não devemos ficar às cegas em relação aos nossos filhos. E aqui o que a gente vê foi que Eli decidiu não levar a sério a má fama dos seus filhos. Outra coisa, irmãos, ele decidiu fazer vistas grossas aos pecados dos seus filhos. E aqui eu quero abrir um parêntese para que você entenda. Neste caso particular, não é só pecado, mas aqui é um crime. Porque a Constituição de Israel era os próprios mandamentos do Senhor. Então ele não estava só pecando contra o Deus de Israel, ele estava cometendo um crime contra Israel. Porque ele estava debochando, ele estava desrespeitando, ele estava ofendendo a fé do povo judeu e todo o cerimonial que o próprio Deus havia instituído para aquele povo. Então a falta de temor em Hófni e Finéias eram tão grandes, que a ponto, meus, como eu já disse antes, deles se deitarem com mulheres na porta da congregação de Israel, na porta da tenda da revelação. Olha o descalabro, a situação horrorosa que eles estavam vivendo. Então nós precisamos olhar para esse texto e entender que eles não só profanaram, não só pecaram, mas também cometeram crime contra a nação de Israel.
Aqui, o pior não é nem ser indiferente a esse caso. E ainda que eu diga que sempre a indiferença é pior do que todas as reações de um pai, a indiferença é terrível. Mas nesse caso, irmãos, é agir como se nada tivesse acontecendo. Quer dizer, havia má reputação, havia os rumores, não houve uma investigação sistemática, enfática por parte de Eli, mas ele deixou isso acontecer. Era um assunto extremamente relevante para Israel, a ponto de Ofni e Finéias dar tão mau exemplo que o povo deixou de ofertar, o povo deixou de trazer oferta para o altar da igreja, para os cerimoniais. Eles já não tinham o prazer de ofertar, porque viam o desrespeito que os filhos de Eli estavam cometendo, e os crimes que eles estavam cometendo. Então havia necessidade de uma ação com rigor, havia necessidade de uma tomada de atitude que pudesse mudar isso. Mas o que a gente vê na vida de Eli, diga comigo, Eli decidiu não confrontar os seus filhos com a devida severidade. Sabe, irmãos, Eli, tudo indica que ele serviu com temor ao Senhor, e ele contribuiu muito para a formação espiritual de Samuel, que assume o seu lugar logo depois. Mas ele decidiu não confrontar os seus filhos, e isso é um prejuízo muito grande. Seus filhos diante da nação não despertava nenhum tipo de confiança, seus filhos não atraía nenhum tipo de confiança, de respeito da nação de Israel. Eles estavam debochando da presença do Senhor. Aí a gente vê aqui, diga comigo assim, a omissão dos pais na correção é definitivamente um desprezo para com a sua descendência. Quando você não confronta, quando você não disciplina a sua descendência, os seus filhos, você está tratando os seus filhos com desprezo. E eu vou mais além, é quase que agressivo dizer isso, mas é uma covardia por parte dos pais em não confrontar os filhos. É uma covardia o que o pai faz em não confrontar. Esta ação particular de Ofni e Finéias precisava ser confrontada, precisava ser levada a sério. Olha o que o texto diz em Provérbios capítulo 29, versículo 17. Castiga, aí uma correção mais nova diz, corrige o teu filho e te dará descanso e dará delícias à tua alma. E aqui a gente está vendo que não houve correção, não houve castigo, não houve confronto por parte dos pais para com aqueles filhos. Então é um desprezo, tanto faz como tanto fez. Eu não vou dar atenção, eu não vou gastar energia, eu me enfado, eu fico nervoso, eu não quero perder tempo, esse menino não dá certo, esse menino não vale o meu esforço. É um desprezo dos pais para com os seus filhos. Você tem o privilégio, nós que somos pais temos o privilégio de formar, de guiar, de instruir os nossos filhos, de corrigi-los, de admoestá-los diante da palavra do Senhor. E o que ele fez aqui? Ele fugiu do confronto. O que é que você está fazendo, Ofni? O que é que você está fazendo, Finéias? Isso lá é a atitude de um homem de Deus, isso lá é a atitude de um servo do Senhor. Você não conhece a face do Deus de Israel, os princípios do Deus de Israel? Não, ele preferiu se acovardar ou tratar com desprezo. Então ele decidiu não confrontar.
Ele decidiu fugir da sua responsabilidade de confrontar os seus filhos. E eu não estou dizendo aqui um confronto cheio de ódio, um confronto cheio de violência, não. O confronto paterno, o confronto materno, o confronto de amor, o confronto que consolida, o confronto que constrói, o confronto que burila, que edifica aquela criança ou aquele adulto. Mas nesse caso particular, a decisão destrutiva de Eli foi não confrontar os seus filhos. Nós não sabemos se por desprezo, se por covardia, se por medo, não sabemos. Ora, se ele não confronta, está atrelado a uma outra decisão. Diga comigo, Eli decidiu não disciplinar seus filhos de acordo com a lei. Os filhos de Eli estavam ofendendo a Deus e ao seu povo com o desprezo ao santo ministério. Irmãos, nós pais precisamos disciplinar nossos filhos com responsabilidade e com severidade. Assim, Eli acabou honrando mais os seus filhos do que ao seu Deus. Ele se preocupou mais em agradar os seus filhos, em não incomodá-los, não tirá-los do conforto da vida deles, do que a obediência aos princípios de Deus. Então, muitos nessa geração estão falhando na disciplina dos seus filhos, na correção dos seus filhos. Nós estamos vivendo uma geração, irmãos, muito complicada. Muitos estão nascendo com espectro autista, muitos estão nascendo com síndrome de Down, muitos estão nascendo com TDAH, muitos estão vivendo várias disfunções ou alguns aspectos que me falta aqui o nome científico, mas de modo geral, muitas coisas anormais estão acontecendo dentro desta geração. Mas isso não justifica o fato de que qualquer criança precisa ser orientada, precisa ser confrontada, precisa ser disciplinada, precisa ser orientada dentro do caminho do Senhor. Então, você pode dizer assim comigo: quem tem dó do infrator deve ser punido em seu lugar. Nós estamos vivendo uma geração onde as pessoas ficam com dó do bandido, irmãos. Fica com dó do assassino, com dó do pedófilo. As pessoas estão preocupadas em defender assassinos, em defender violadores dos direitos humanos. Ah, que dózinha, que dó. Mas a pessoa foi lá e matou, violentou, ela estuprou alguém, ela flagelou alguém, ela torturou alguém, e aí a gente fica com dó que ela seja disciplinada. Sabe qual o motivo que levou ela para aquele caminho ruim? Provavelmente por falta de limites impostos pelos seus pais, ou por algum tipo de trauma ocorrido na sua infância, na sua adolescência. Mas de fato, nós estamos vivendo uma geração onde querem colocar até um quartinho do amor dentro do presídio. Estão valorizando mais os malfeitores do que os cidadãos de bem. Há uma inversão de valores. E a sociedade vai aceitando isso como normal, vai aceitando isso como normal. O infrator, irmãos, precisa ser punido, seja ele pequeno ou adulto, precisa ser punido, precisa ser confrontado, precisa ser envergonhado, para tomar atitude, para se arrepender do seu mau caminho e não fazer mais, e não praticar mais. Ou em casos extremos, como um indivíduo de alta periculosidade precisa ser confinado em determinado tipo de casa ou presídio, ou seja lá o que for. Aí a gente diga assim: é preciso coragem para tomar as decisões certas, mas é preciso temor e obediência
para decidir pelos princípios de Deus. Nós precisamos de coragem para tomar as decisões certas. Agora, na igreja cristã, antigamente, irmãos, quando eu era jovem, eu transgredia o Senhor, fui excluído do rol de membros da igreja. Você está excluído em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para me voltar à comunhão da igreja e poder participar da ceia, eu tinha que me reconciliar novamente, aceitar Jesus de novo, passar por todo um sistema para me voltar. Hoje, se a gente chamar um crente rebelde, ele arrebita a tanga. Ele sai batendo o pezinho, e me envergonhou, isso não pode. Porque está aprendendo que o infrator não pode ser corrigido, precisa ser corrigido para que ele saia do mal que ele se meteu, para que ele saia dos maus hábitos, ele precisa ser disciplinado, ele precisa ser corrigido. E aqui a gente vê um pai chamado Eli, sem disciplinar os seus filhos e sem dar a eles o rigor da lei de Israel. Ele era o sacerdote, o sumo sacerdote precisava de agir. Eram os seus filhos que estavam ali, mas ele precisava de agir para salvar uma nação, para salvar a sua própria família. Ele precisava de agir, mas ele decidiu ser complacente, ele decidiu ser tolerante, ele decidiu ser permissivo. Ele não reagiu contra aquela horrorosa transgressão, aquela grotesca transgressão dos seus filhos. Ele não reagiu à altura. Provérbios capítulo 19, versículo 18: discipline seu filho, pois nisso há esperança, não queira a morte dele. Capítulo 29 do mesmo livro de Provérbios, versículo 17: discipline seu filho e este lhe dará paz, trará grande prazer à sua alma. Sabe, irmãos, por conta de todos os erros dos filhos de Eli, aconteceu uma catástrofe em Israel. Os filhos de Eli transgrediram, pecaram, ofenderam a Deus, frustraram a fé do povo de Deus, impediram o povo de Deus, por causa dos seus maus hábitos, por causa das suas transgressões e crimes, impediu o povo de Israel de ofertar livremente, de ofertar com alegria, como foi nos ensinado nessa noite. Eles estavam prostituindo na porta da tenda da revelação, com aquelas mulheres que vinham a Siló para adorar ao Senhor. E o texto ainda diz, irmãos, no mesmo texto até o versículo 26, diz que por conta de tais práticas, o povo estava também praticando aquilo que eles estavam sendo repetitivos. Ou seja, o povo estava aderindo aos maus hábitos daqueles sacerdotes, filhos do sumo sacerdote. Então, nós nos deparamos no capítulo 4. O ponto mais poderoso, mais emblemático desta narrativa toda é que quando os filisteus vieram atacar, e Deus havia avisado a Eli que os seus filhos seriam tirados e que nenhum dos seus filhos envelheceria no ministério, seriam mortos jovens, toda a sua descendência. E quando os filisteus vieram em guerra, os seus filhos Ofni e Finéias foram mortos. A mulher de Finéias, que estava grávida, também morreu ao dar à luz a um filho, e ela disse: e acabou, foi-se a glória de Deus, foi-se a glória de Israel. Porque a arca da aliança foi roubada nesse episódio. A arca da aliança, que representava a presença de Deus, a glória de Deus em Israel, os filisteus a levaram.
E passaram muitos anos, irmãos, mais de décadas, acho que foi 2 décadas e meia, para que essa arca voltasse para Israel. Por causa da decisão do Eli, que era um pai omisso, covarde, medroso, um pai que não assumia o seu privilégio de paternidade, de instruir e de confrontar o seu filho. Que a gente falava, irmão, quando um filho levanta a voz para a mãe dele, o pai tem que cortar o filho, entrar na frente da mãe e falar: cara, você não grita com a minha mulher não, você respeite a minha mulher, aqui não, cabritinho. Para que o filho saiba que dentro daquela casa tem regras, tem princípios. Então nós estamos vendo crianças assistirem o que querem, comerem o que querem, vestirem o que querem, irem onde querem, falarem o que querem aos seus pais, e os pais: se eu não dou conta. Eu estava vendo um psicólogo dizer que um amigo dele chegou e disse: eu não sei o que fazer com o meu filho de 14 anos, eu vou desistir do meu filho de 14 anos. Como vai desistir da herança do Senhor? Como você vai desistir daquilo que o Senhor te deu? É um privilégio a paternidade. Quando eu olho para os meus filhos, eu estou vendo a minha eternização. Eu vou continuar vivendo na vida dos meus filhos, e na vida dos meus netos, e na vida dos meus bisnetos, daqui a 100 anos. Se o Senhor Jesus não tiver voltado, eu estarei ainda aqui na vida dos meus filhos, dos meus netos, dos meus bisnetos. Como eu não vou me preocupar com isso? Então as crianças, os adolescentes, os jovens eu estou vendo notícia de rapaz com 31 homem, né, com 30 anos de idade, morando na casa dos pais, e ainda exigindo que os pais façam isso, façam aquilo outro. Não lavam a louça, não lavam a roupa, não limpa a casa, não traz nenhum alimento para dentro de casa, e ainda faz exigências. Essa internet mega aqui está pouco, tem que aumentar, tem que comprar uma televisão melhor, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. São responsabilidades. Aí você pode falar assim: apóstolo, nós não viemos aqui no culto hoje para ouvir sobre criação de filhos. Nós estamos aqui falando, irmãos, sobre a falta de posicionamento dos cristãos, dos servos de Deus, de decidirem em favor da vontade de Deus. Eli era um sacerdote, ele tinha que agir conforme a vontade de Deus. Os filhos estavam prejudicando a nação, prejudicando a família, estavam dando maus exemplos e corriam o risco de serem mortos, inclusive apedrejados. E Deus permitiu que eles fossem mortos numa guerra. Por conta disso, o próprio sacerdote Eli, sumo sacerdote Eli, que transgrediu ao não decidir disciplinar, ao não decidir confrontar os seus filhos, ele estava sentado numa cadeira, já com quase 100 anos de idade, e quando ele ouve a notícia da morte dos seus filhos, quando ele ouve a notícia que a Arca da Aliança foi roubada, ele cai da cadeira, quebra o pescoço e morre. As decisões de Eli de não confrontar, de não tomar conhecimento da má reputação dos filhos, de não disciplinar, de não corrigir, de não estar atento, de não visualizar, trouxe desgraça para a sua própria família, para ele, para os filhos. Olha o que a palavra de Deus diz: se somente ouvires diligentemente a voz do Senhor teu Deus, para cuidares em cumprir todos estes mandamentos que hoje te ordeno. Deuteronômio capítulo 15, versículo 5. Aí ele fala sobre um monte de bênçãos maravilhosas para o povo de Israel. Como as nações que o Senhor destruiu diante de vós, assim vós perecereis, porquanto não queríeis obedecer à voz do Senhor vosso Deus.
Aí já numa outra afirmativa, no capítulo 8, versículo 20. Ainda diz assim: aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Esse texto nós lemos aqui na semana passada, João capítulo 8, versículo 44. As consequências das decisões de Eli foram catastróficas, atingindo a sua própria família, a ele mesmo. A arca da aliança, o bem mais precioso de Israel, que representava a glória de Deus em Israel, foi roubada, foi tomada, foi tirada, porque Eli não decidiu postular a sua responsabilidade. E aí a gente fica olhando a palavra de Deus e diz assim, sabe, irmãos, Eli decidiu não dar atenção à má reputação dos filhos, ele decidiu não confrontar os filhos, ele decidiu não disciplinar os filhos. Sabe, um outro filho chamado Jesus Cristo decidiu obedecer ao seu pai até a morte e morte de cruz. Um outro pai, que não Eli, chamado El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, decidiu, para salvar toda a sua criação, todos os seus semelhantes, a imagem dele, a semelhança dele, ele decidiu oferecer o que ele tinha de melhor. A diferença entre Deus e Eli, entre Jesus e Eli, é porque Eli, no afã de querer o conforto do seu filho, no desejo mais, talvez, importante da vida de Eli, era não deixar os seus filhos desconfortáveis, ou até ele mesmo, em não confrontar os seus filhos. O que aconteceu? Perdeu ele, perdeu os filhos, perdeu a sua família toda, em todas as gerações sucessivas. Aqueles lá, os sacerdotes de Nob, que acho que foram 82 mortos, porque o serviçal de Saul estava lá vendo a conversa dele com Davi, todos descendentes de Eli morreram. O que se salvou, Aitube, que se salvou e depois se tornou sacerdote no reino de Davi, por conta de uma decisão, ou de decisões destrutivas para a sua família, para a sua casa. Então, nessa noite, a advertência para o meu coração e para o seu coração: preste bem atenção, irmãos, porque as omissões também são decisões. Porque quando eu decido não me mover, eu estou decidindo em não agir em favor ou contra determinada situação. Um cristão precisa saber se posicionar e decidir. Existem decisões que são difíceis, são complicadas, mas elas precisam ser tomadas. As minhas decisões não podem ser conflitadas, eu não posso confrontar ou não posso lutar contra as decisões de Deus. Mas muitas pessoas têm lutado contra as decisões de Deus em favor da igreja, em favor do povo dele, sabendo que Ele mesmo Deus decidiu, escute o que eu estou falando, Ele mesmo decidiu para salvar o que Ele criou como imagem e semelhança dele, para salvá-los. E por que isso? Porque fazia parte dos seus princípios. A alma que pecar, esta morrerá. Um princípio dele. Para cumprir este princípio dele, ele decidiu dar o que de melhor ele tinha, oferecer o que de melhor ele tinha. Então o de melhor não está por vir, o de melhor já veio. Porque Deus ofereceu, Ele decidiu, antes de Jesus decidir aceitar a missão, Deus decidiu em favor da salvação da sua família. Quando Jesus decide, Ele está no jardim do Getsêmani, ali próximo à sua morte.
enfrentando os seus temores, enfrentando o desafio de sua alma, ali uma hora decisiva, ele tinha que fazer uma escolha, ele tinha que decidir qual o próximo passo, e ele decidiu obedecer o seu pai, e o próprio Deus decidiu obedecer o princípio que ele havia estabelecido. Aí um reles mortal como Eli decidiu em descumprir o princípio básico da obediência ao Deus de Israel. E toda a sua família foi destruída. Deixa eu lhe dizer uma coisa, irmãos, não tenha medo de confrontar a sua família pela palavra. Não, esse confronto aqui não é briga, esse confronto aqui não é discussão, esse confronto aqui é com amor, é pela palavra. Se você não consegue falar, bote um hino. A minha mãe pregou muito para mim com um discozinho de pregação que ela botava na vitrolinha em cima da geladeira ou do armário, não lembro, e botava lá e ficava aquele discozinho lá, ensinando, o pregador ensinando Eclesiastes para os jovens. Aquilo, dá vontade de quebrar aquela vitrola. Então você pode fazer um cartaz e colocar lá com uma frase poderosa da Bíblia. Você pode botar no seu story, num postzinho, seja lá o que for, continuamente como gotas de água, você vai, olha, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Você vai construindo uma rota até alcançar o coração do seu filho. Sabe o que aconteceu aqui na vida de Eli? Eli ensinou o externo e não ensinou o interno. Eli ensinou eles a caminharem para a igreja, para atender a congregação, mas não ensinou eles a terem intimidade com o Senhor. E sabe qual é a melhor maneira de ensinar os seus filhos a temerem ao Senhor? Não é dizendo você precisa ser mais obediente, não, é você sendo, é a sua influência. Palavras são importantes, mas o exemplo arrasta o indivíduo, irmãos. E é o seu modelo, é o modelo que quando eu olhava para o papai, ele me corrigia, ele me confrontava, mas eu via ele orando, eu via ele se alegrando em ler a Bíblia, eu via ele se alegrando no exercício do ministério. Alegre-se de vir para a igreja, alegre-se de ler a Bíblia, alegre-se de ser útil na casa do Senhor. Mais uma reunião, mais um trabalho, mais uma conferência, mais... Seus filhos ouvem isso e acham que você está chateado com a casa do Senhor, chateado com o princípio do Senhor. Decida ser uma luz, decida ser um exemplo, decida construir dentro da sua casa o melhor modelo que se possa obter, que é o modelo de um relacionamento fiel, um relacionamento real, um relacionamento de lágrimas, de amor, de alegria. Deus precisa ser visto em você, para que os que veem Deus em você desejem a mesma coisa. Se não há alegria em você servir ao Senhor, como o seu filho se interessará em servir ao Senhor? Ele vai vir à igreja, vai aprender a vir no culto, e daí a pouco vai estar fazendo coisas erradas, e vai estar fazendo besteiras, sendo crente, usuário de droga, visitador de motel, prostíbulos, assistidor de filmes pornográficos. Por quê? Porque o pai e a mãe não passou o desejo de servirem ao Senhor. Sabe o pior de todas as coisas, irmãos? Olhe para mim. Eli decidiu ensinar só o externo e não decidiu ensinar o interno. Feche os seus olhos um instantezinho, por favor. Feche os seus olhos um instantezinho. Qual o nível de relacionamento que você está tendo com Deus? Qual é a verdade da sua relação com Deus? Quando as pessoas olham para você, elas conseguem ver Deus, elas conseguem sentir Deus, elas conseguem perceber Deus.
Eli decidiu algo terrível, e o próprio Deus decidiu oferecer o seu filho em sacrifício para que a raça humana pudesse ser salva. O próprio Jesus Cristo, Filho de Deus, decidiu obedecer até a morte, e morte de cruz. Decida obedecer, decida se relacionar, decida ser um exemplo, decida mostrar, além do culto externo, além das nossas reuniões na M Nova, além das nossas reuniões aqui, da apresentação do Ministério Louvor, leve os seus filhos, levem as pessoas que estão próximas de você a sentir, a ver em você, não porque você quer mostrar, mas porque é real. Você é de Deus, você pertence a Deus. Então, a decisão destrutiva, a decisão de Eli foi poupar seus filhos, e acabou perdendo sua própria vida, a dos seus filhos, a da Arca da Aliança. Portanto, a decisão de Eli foi uma decisão destrutiva. Qual será a sua decisão? Ainda dá tempo para muitas coisas serem consertadas, para muitas coisas serem refeitas. Decida em favor da obediência aos princípios de Deus. Decida fazer a coisa certa, ainda que isso exija coragem, porque as decisões mais difíceis são aquelas que precisam de maior coragem, mas também maior submissão ao projeto de Deus.